Prontinho. Catiane e Priscila querem falar um pouquinho, falar comigo. Vocês fizeram a prova teórica agora. Me conta um pouquinho da história de vocês. Não, eu já fiz a segunda, né? Eu tô Uhum. aguardando agora o resultado. Tá aguardando o resultado. E como é que você foi na pontuação? Você está confiante em relação a recursos? Como é que você me conta um pouco? Tô na fé, né, dos recursos, na fé de Deus. É isso mesmo, mas é bom, é a última alternativa que a gente tem, né? Então, os recursos têm que ser bem feitos, né, Catiane? A gente não pode abandonar agora, não. Então, já que você está ali, vamos confiar. Então, tá, você chegou a conferir ali o checklist? Como é que foi? Então, eu cheguei a conferir, né, o PEP provisório. Uhum, E pelas minhas contas, assim, porque eu também, a gente não lembra de muita coisa, né, da pois adrenalina é, não depois, tem como, sim. mas pelos meus cálculos ainda tá faltando aí uns 3 pontos. Ah, Aí pouquinha vamos, coisa. Vai vamos dar tudo ver aqui. certo. Tá, que maravilha. A gente sabe, né, Catiane, que sempre muda alguma coisa na PEP, sempre muda. Eu espero que dessa vez, né, nenhum revalidando tenha se prejudicado, então que tenha mudado para o benefício de todo mundo, mas a gente sabe que tem muita coisa mal corrigida. Então, É. tá aí precisando de um, dois, três pontos. É uma coisa muito otimista, né? Que você tem que acreditar que vai conseguir sim. Então, bora lá, vamos entender isso. Maravilhoso. E Priscila, quer me contar um pouquinho da tua história? Qual é o momento que você tá da revalidação? Doutora, eu tô no mesmo caminho que a Catiane. Eu acompanho você desde, acho que do ano passado, né, que saiu. Aí eu acompanho você e aí eu tô esperando ali também o resultado, o recurso. Aí como eu não queria parar e como eu já conheço o seu método, eu falei assim, vou assistir essas lives, né, porque alguma sempre ajuda. Que bom, E querida, Aí que estamos bom. aí. e aí também tem o Enamed, né, que acaba que a gente está aqui Sim, aguardando, mas é o mesmo sim, conteúdo que se estuda para o INEP, é o mesmo do Enamed, então a gente já sim, vai exatamente. É a pegando mesma todas as coisa. lives que aparecem. Eu já assisti uma live de vocês também, desde o ano passado. Maravilhoso, que bom. Fico muito feliz de vocês conhecerem a gente, está dando aqui essa honra de vocês estarem participando. Muito bem. Eu E aí, lembro uma live que você, Beth, falou, né, que você trabalhava há muito tempo, que você já teve alunos de vocês que já foram atores, né, da época que teve já a prova do Revalida, e sim, como que era. Eu lembro uma vez vocês contando numa live. sim, sim, isso mesmo. É, a nossa história, Catiane, que vem lá de mais de 12 anos, ela vem baseada justamente nessa construção de pessoas que trabalharam nas provas, né? Então, os nossos atores trabalham como atores do INEP desde 2014. E a gente tem na nossa banca de especialistas ali, né, na nossa junta, a gente tem especialistas que já fizeram parte da banca da UFMT, que já fizeram parte da banca teórica do INEP e participaram de capacitação da banca prática. O que é bom isso? A gente sabe exatamente quais são as diretrizes que o INEP passa para os especialistas construírem a prova. Então, chega uma hora que você fala assim, gente, né? Tem muita coisa aí que estão falando que não é verdade. E por isso que a gente estuda a prova com esse olhar e a gente percebe o quanto que ela está bem direcionada e a gente precisa desses macetes, né? Então, eu não sei o quanto que vocês conseguiram colocar daquilo que a gente fala nas nossas lives em prática, porque eu sei que o nervosismo é, meu Deus, né? É algo que realmente tira a gente do foco. Mas se a gente entende ali na hora que a tarefa é fundamental, né, que eu tenho que investigar a queixa, a gente consegue se saindo bem, né, na prova. Eu não sei se vocês conseguiram ver isso na prática de vocês. Vocês querem falar um pouquinho dessa experiência? Sim, sim, deu para ver, né? Eu queria te perguntar assim, Beth, pelo tempo Sim. que você já tem contato com o INEP, o que que você tem achado desses 14 anos que você já acompanha até agora em relação
às provas, à cobrança, ao PEP, aos temas em si? Tatiane, eu vejo que o INEP vem amadurecendo muito. Eu fico muito feliz de ver a prova cada vez mais bem feita, a prova prática, tá? Que é a nossa expertise ali. Então, eu vejo que realmente eles estão cuidando para que não tenha brecha para recurso. Porque o que que acontece? Toda vez que tem recurso, aquele valor da taxa de inscrição, ele reduz para a parte que vai para o INEP, porque ele tem que pagar mais especialistas para poderem resolver aqueles recursos. Então, quanto melhor e mais bem feita for a prova, melhor para eles. E nesses anos todos que a gente acompanha recursos, antes, lá em 2020, 2021, 2022, era muito difícil quando você precisava de 4, 5 pontos. Muito difícil. A prova era extremamente bem corrigida, por incrível que pareça. A gente suava ali para conseguir recurso. Em 2023 começou a uma prova sendo mal corrigida e 2024 foi uma vergonha, que nós inclusive fizemos um manifesto em relação a isso. E aí 2025, meu Jesus, a gente até achou que eles tivessem feito a primeira correção com o IA, porque eram coisas bizarras que eles deixavam de corrigir. Por exemplo, falei febre no meu vídeo claramente e eles não davam a pontuação. Ô, Beth, a Então, gente teve um dos candidatos que fizeram recurso com a gente, 14 pontos que ele tinha, e assim, a prova foi muito mal corrigida, mas uma coisa que foi bem bacana foi que eles acataram, eles deferiram praticamente tudo que a gente colocou, né? Porque tinha evidência no vídeo. Então, eu lembro, esse candidato me chamou muita atenção, que ele tinha 14 pontos, e a gente conseguiu, e ele passou, a gente conseguiu recuperar praticamente todos os pontos dele. porque a prova realmente foi muito mal corrigida e quando você faz um recurso bem direcionado, você consegue recuperar. Então, como é que eu vejo a tendência da prova agora, Catiane? Eu vejo que cada vez mais o INEP quer menos problema. Então, 2025, as duas edições foram provas muito bem feitas, bem redondinhas, quase não teve nada para corrigir nos recursos gerais, né? E a PEP estava muito direta. Eu digo que a edição ponto um de 2025, o PEP ficou pior depois que os revalidandos deram sugestões. Ficou mais difícil. Então, você vê que o INEP não quer dificultar nesse sentido, né? Ele quer fazer com que a coisa flua. E dessa edição de 2025.2, eu não acho que foi diferente, não. Eu achei a prova muito bem feita. Pouquíssimas coisas a gente deu de sugestões ali para os recursos gerais, por isso que eu espero que realmente não tenham alterações mirabolantes assim, para que a gente consiga manter esse padrão, sabe? Eu acho que é um cuidado que o INEP está tendo em relação a isso. Espero que fique assim, né? Espero que fique assim. E você acha que com essa implementação da prova ser em plataforma, né, que eles estão querendo já para um próximo aí de 2026/2, você acha que deve melhorar essa questão de ter menos erros no quesito de correção, menos recursos, Então, valor? Catiane, pois é, ainda é uma especulação, né? Como é que vai ser, o que vai estar na plataforma, né? Porque quando a gente fala de ter uma OSSE virtual, que é o que estão dizendo por aí, ainda é uma grande especulação. Mas como é que ela funciona? Ela funciona só a gente colocando o paciente simulado dentro de um sistema. E aí você vai passando, não sei se você já chegou a ver como funcionam algumas provas multimídia, você vai passando os impressos, né? Como se fosse o nosso treinamento de checklist ali, muito parecido. Você vai passando aquilo e vai sendo corrigido. Mas veja, vai sendo corrigido por quem? Se for por uma IA, essa IA tem que estar muito bem treinada. Se não for por uma IA e for por um ser humano, o índice de erro é muito parecido. Então, eu não vejo assim, olha, será que os erros vão ser minimizados? Não vejo isso, não. Eu vejo mais organização, eu vejo, por exemplo, pode ser que a gente não tenha tantos vídeos perdidos, né? Mas isso não significa que a gente não tenha alguns vídeos que sejam corrompidos.
porque a tecnologia está aí para isso, né? Para ajudar, mas também para dar algumas coisas que a gente não consegue controlar. O que que eu acho que vai melhorar? Os erros do paciente simulado, que já são poucos, mas se você está dentro de um sistema onde está gravadinho, está muito sincronizado, eu acho que isso ajuda bastante. Então, eu não tenho grandes expectativas dessa parte mais feita na plataforma, não. Estou querendo muito ver como é que vai ser. Então, por exemplo, a gente tem a data da próxima prova sendo um dia só. Hum, por que será que vai ser um dia só? Vão se fazer 10 estações em um dia ou vai cair para 5? Então, são essas coisas que a Eu gente. acho que por ser um dia, eu acho que é por isso que vai ser já implementada a plataforma, né? Que eles falaram que desde o ano passado já estavam trabalhando nisso, e eu acho que eles vão querer implementar e colocando aí para um dia. Pois é, mas se continuar com 10 minutos, o tempo de prova de cada candidato dobra. Logisticamente não faz sentido, porque estar na plataforma não agiliza a prova, entende o que eu quero dizer? Para justificar ser em um dia. Então, é isso que eu estou querendo entender, né? O que é que eles vão alterar e por que que ela vai ser feita em um dia. Então, estamos ali abertos a entender. A estrutura de prova, eu não vejo mudança, né? É aquela coisa, você está numa prova onde você tem tarefas para serem cumpridas e existe um paciente simulado, seja ele virtual ou não, existe uma interação. Ah, pode ser que tenha estações que não tenha paciente simulado? Claro, né? Estações onde você tenha fotos, exames. Vocês viram o que aconteceu nessa edição agora de 2025.2, que teve muito exame já trazido pelo paciente simulado? Vocês perceberam? E muito encaminhamento, muito resultado de exames. Então, E eu acho que isso é um teste, tá? Aquela coisa, bom, vamos ver como é que pouco cobaia funciona. nessa parte de e prescrição também, né? De falar e verbalizar e mostrar para a câmera. Exatamente. Então, o paciente simulado vai perdendo, talvez, importância e vai aumentando a importância de interpretação de texto e raciocínio clínico. Para mim, faz mais sentido assim. Mas não entendo ainda porque vai ser um dia, entende? Porque se são 10 minutos. Cada candidato vai levar lá as suas 2 horas, vamos dizer assim, para fazer a prova. O que era 1 hora num dia, 1 hora no outro dia, vão ser 2 horas em um único dia. Então, o que que muda, né? Eu estou realmente muito curiosa para entender qual vai ser a inovação para isso acontecer em apenas um dia. Então, vamos ver, né? Estamos esperando. Mas entendo que os custos dele com treinamento de paciente simulado e tudo mais, no momento da prova, reduza o número de pessoas envolvidas. Mas é investimento em equipamento, investimento na internet. Imagina se dá um bug, né? Num dia, pô, não tem internet, não tem, tem que ser um sistema seguro, porque para não vazar informações. Então, eu acho que tem tanta coisa para ser vista para agosto que isso me deixa assim curiosa para saber o que, que poderia acontecer, entendeu? Tô bem curiosa mesmo. Vamos ver, vamos aguardar. O Enem traz para gente algumas experiências muito positivas de plataforma, mas ainda continua sendo uma prova padrão antigo. Então, será que eles vão fazer isso no Revalida? Sabe? Então, assim, tem muitas coisas para a gente aguardar. Então, o edital da prova, eu estou bem curiosa para saber o que que vai trazer para a gente. De novo, não estou preocupada com a estrutura da prova em relação à tarefa e à queixa principal, porque isso, para mim, jamais vai mudar. Não tem como mudar para fazer toda uma linha de raciocínio para ser conduzida nessa prova. Agora, substituir paciente simulado? Acho bem provável. Pode acontecer? Pode acontecer. Se é tudo na plataforma, também pode acontecer, né? Mas eu acho que não mais do que isso, né? Tudo bem? Tudo, Ah, obrigada. imagina, querida. Paulo, eu estou um pouquinho preocupada com as pessoas, né? A gente tem aqui esses nossos participantes aqui, estamos em 10 pessoas.
eu falo, porque a gente tem na sequência uma outra live. Essa live é para direcionar vocês para a prova, para a gente falar dos nossos sorteios, né? Falar de coisas legais aqui também. Mas eu estou preocupada com o número de participantes. O que que a gente faz? A gente segue, as pessoas estão aqui, a gente está deixando gravado, depois a gente coloca no grupo para quem não pôde assistir, Maravilhoso. Então vamos lá. ok? Já queremos Pessoal, participar dos sorteios e brindes. maravilhoso. Vamos lá. Pessoal, eu estava conversando um pouquinho aqui com Catiane, um pouquinho com Priscila também, para entender quem já fez a prova, quem não fez a prova. Então, eu não sei se vocês querem ali no chat, só para eu entender o público com quem eu estou falando, né? Então, quem ainda não fez a prova, só se manifesta para mim, para eu conseguir entender o nível de profundidade que eu vou nessa explicação, ou não, ou se vocês depois querem me falar um pouquinho mais. Quem que já fez a prova daqui? Sei que Catiane já fez, Priscila também, quem mais? Eu tenho uma mãozinha levantada ali que tá iPhone. Quem é? Uhum. Camila, a doutora Camila falou que nunca fez a prática. Tá, perfeito. Ok, muito bem. Mais alguém nunca fez? Juliana também nunca fez a prática. Tá bom. Ok, então vamos lá. Então a gente tem os dois públicos aqui e eu quero falar um pouquinho para vocês que a prova prática, pessoal, a maneira de estudar, ela é completamente diferente da prova teórica. Então, esse é o primeiro choque que vocês recebem quando vocês vão se preparar para a prova prática. Então, na prova teórica, você tem lá as alternativas para você. Então, você só escolhe a mais correta, tá certo? Dentre das quatro que são apresentadas para você. Na prova prática, quem dá as alternativas são vocês. Então, ela se torna mais desafiadora porque são vocês que têm que buscar as alternativas. E aí começa a vir o grande segredo da prova prática. Alternativa para quê? Alternativa para a queixa principal que o paciente traz para a gente na estação ou para o principal objetivo da estação, tá? Então, muitas das vezes a gente tem um paciente que vem com dor abdominal, a gente vem com um paciente que tem febre, um paciente que vem com cefaleia, e às vezes vem um paciente que traz exames anteriores, já com uma determinada patologia, mas para que você analise esses exames e já trace ali uma conduta para esse paciente. Ou que dê o diagnóstico e trace a conduta, mas que o mais importante é que você consiga interpretar os exames que ele já trouxe. Então, para tudo, gente, tem uma queixa, tem um objetivo. E é aí que entra treinar o raciocínio clínico para entender esses objetivos, tá? Então, eu quero dividir aqui a tela com vocês e eu vou mostrar uma prova antiga, uma prova de 2023.2. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. E essa prova, pessoal, rapidamente aqui para vocês entenderem, ela dá exatamente essa noção daquilo que eu tenho que entender da prova e entender o quanto que ela é objetiva. Então, para que vocês participem aqui comigo, eu vou fazendo algumas perguntas. Vocês podem abrir o microfone para falar, se vocês quiserem colocar no chat, mas eu quero que vocês vão falando para a gente fazer aqui em 10 minutos uma coisa dinâmica, mas só para quem nunca fez a prova entender como é a nossa abordagem da prova, tá? Então, vejam, para quem nunca fez a prova, essa folha que eu tenho aqui de instruções ao participante é a folha mais importante que a gente tem na estação. E é, assim, fundamental que vocês entendam que vocês estão numa estação aonde quem cria a estação é a banca. Então, a banca cria um cenário de atuação, que é importante vocês entenderem se vocês estão numa atenção primária, secundária ou terciária.
A banca define quem vocês vão atender. Se vocês vão atender um homem, uma mulher, uma criança, uma gestante, em que situação ela está, ou se vocês não vão atender paciente algum. Vocês vão apenas olhar uma situação e traçar alguns comentários sobre ela, ou mostrar alguma habilidade que vocês tenham que fazer ali, como manobras de Leopold, como uma intubação, enfim. Na descrição do caso é o objetivo daquela estação. E o mais importante e inegociável, nos 10 minutos de duração da estação, você deverá executar as tarefas. Ou seja, se eu não olhar para este quadradinho aqui, pessoal, eu não passo na prova. Passo raspando. Às vezes, quase. Mas eu não passo, porque eu não cumpri aquilo que a banca quis. E muitas das vezes, não concordam com as tarefas. Sério mesmo? Eu vou começar uma estação sem fazer anamnese? Vai. Por quê? Porque a banca assim quis, né? Então, vocês têm que entender, quem nunca fez a prova, que vocês não são médicos fazendo a prova. Vocês são candidatos, cumpridores de tarefas, usando o seu conhecimento médico. É diferente, porque se vocês fossem médicos fazendo a prova, vocês teriam autonomia. E nessa prova vocês não têm autonomia. Tudo bem? Então, vocês são cumpridores de tarefa, usando o seu conhecimento médico. Que médico vocês são, mas vocês não vão poder atuar como médico nessa prova. Então, isso é o que pega todo mundo. Então, numa estação como essa, por exemplo, uma estação que você bate o olho ali na descrição do caso, eu já estou dizendo que é um homem preto, hipertenso. Opa, já sei que ele é hipertenso. Ele está em tratamento com enalapril e hidroclorotiazida e retoma com queixa de pressão elevada. Ora, veja bem, o que é isso? É um paciente que está com uma pressão arterial descontrolada. Pô, o diagnóstico já está aí, né? Eu já sei o que ele tem. Agora, o que eu tenho que pensar? Como é que eu crio as alternativas aqui? Eu preciso pensar o que faz um paciente, uma pessoa, estar com a pressão descontrolada. Me ajudem aí. O que vocês compartilham ali de sugestões? Primeiro que por ele ser da raça preta, né? Enalapril, que seria um IECA, não seria bom para ele, né? Uhum. Então, para ajudar aí no controle da pressão, um bloqueador de canais de cálcio, um, um tiazídico. Exato. Essa Então, exatamente, eu já começo a pensar nisso. Agora, será que é isso que a banca quer? Não sei. Eu só estou agora abrindo alternativas, né, Catiane? Mas vamos lá. Que mais que pode ser? Camila está dizendo má adesão ao tratamento. Sim, ele está em tratamento, mas um dia ele toma, outro dia ele não toma, ele esquece, né? Perfeito. Qual que seria uma outra alternativa que vocês colocariam aí? Que vocês diriam? Que mais que faz com que a pressão fique descontrolada? Tem que ver se ele tá passando por algum período de estresse também, né? Se ele Isso, vai, é, como que é? As medidas não comportamentais também, como atividade isso, física, alimentação. exato. Muito bem, tá certo? Então, ó, eu já abri um leque de alternativas para ele estar com a pressão ali elevada, ok? Muito bem. Só que, além disso, gente, a banca coloca uma outra informação que eu não posso passar despercebido. Eu quero que vocês entendam que tudo, absolutamente tudo que está nessa prova é relevante. E ele está dizendo o seguinte, ó, na consulta anterior foram solicitados exames complementares, mas o paciente não retornou na data agendada, ou seja, ninguém viu o resultado desses exames complementares. E o que a banca quer que eu faça? Que eu peça esses exames que eu quero ver o resultado. Então, os exames já foram solicitados. Não é que eu tenho que solicitar novamente. Não.
Eles foram solicitados, mas o paciente não retornou com esse exame feito. Então, eu preciso ver, eu preciso avaliar. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que pedir depois que eu me apresentar para esse paciente? Posso dar uma olhada nos exames anteriores? Poxa, Beth, por quê? Porque aqui é a cereja do bolo. Aqui já vai me dizer exatamente o que é que está acontecendo com esse paciente. E quem fez a prova agora, ponto 2, passou exatamente por essa situação. A maioria deles trazia exames. E o que que a banca queria? Que eu visse esses exames. Muitos ali já estavam com o exame na mão para te dar, que te dava toda a estação. Então, todas as vezes que a banca disser que tem exames anteriores, ou o paciente simulado disser, ai, doutor, eu trouxe exames anteriores, façam isso primeiro. Por quê? Se vocês entram na anamnese já, a tendência de vocês esquecerem disso é gigante. Eu posso dizer que 99% dos candidatos que não pedem este exame logo de cara, esquece, bota no piloto automático, segue a estação e perde uma evidência muito importante que vai ajudar na sua pontuação, tá? Então, a primeira dica é essa. Vou lá, peço o exame. O primeiro exame que ele me traz é uma MRPA. E eu tenho que interpretar essa MRPA. E o que que eu vejo? Eu vejo pressões elevadas durante manhã e tarde em 5 dias. Então, ele é um paciente hipertenso 3. Eu tenho ali, olha, dias que está passando de 180 e que está submedicado. Por quê? Porque ele está tomando 2 medicações. Olha que informação importante que essa MRPA me deu. Eu já sei uma das coisas que eu tenho que fazer de conduta, que é mudar a conduta medicamentosa desse paciente. Eu tenho que acrescentar uma medicação, porque ele está submedicado. Tudo bem? E aí, quando eu começo a fazer minha anamnese, investigando todos aqueles pontos que Catiane e Camila comentaram, o senhor adere ao tratamento, né? O senhor toma a medicação na hora certa, o senhor faz atividade física, o senhor se alimenta bem, o senhor fuma, bebe, né? Para eu saber o estilo de vida dele. Esse paciente me conta que ele está tendo tosse. Por que é que ele está tendo tosse? Alguém sabe? Enalapril. Com certeza o enalapril é o melhor candidato. Mas eu posso bater o martelo e dizer, ah, é o enalapril e acabou e tá certo e vamos suspender o enalapril e ponto final? Sim Não, ou tem não? que investigar mais. Isso. A banca não quer que eu seja elucidativa. Ela quer que eu seja investigativa. Por mais, gente, que seja óbvio que é isso, né? A gente já falou que é um homem preto, que a gente sabe que tem uma sensibilidade maior em enalapril. Ele fala que ele está tendo tosse. Quando você pergunta quando ela começou, foi logo depois da utilização da medicação. Então, todos os indícios me dizem que é o enalapril. Mas eu não posso simplesmente dizer que é isso e não investigar sintomas associados que descartem diagnósticos diferenciais. Porque a tosse pode ser o que também? O que que poderia ser a tosse? Ele fuma, poderia ser do tabagismo, né? Do cigarro. Muito bem. Que mais? Pneumonia. Que mais? Então eu tenho que investigar o quê? Tá com sibilo, né? Se eu tá ouvindo um chiado, tá com febre, essa tosse tem expectoração, né? Que mais, gente? Que mais que poderia ser essa tosse? Uma doença do refluxo. Sabe aquele pigarrozinho que dá, que você fica com aquela queimação? Poderia, poderia. Ele é um paciente que, quando você pergunta da alimentação, ele não se alimenta bem. Come muita fritura, muito salgadinho. Então, opa,
candidato a ter uma doença do refluxo. Poderia ser uma insuficiência cardíaca, né? Então, será que ele tem dor no peito, tá com palpitação, tem edema? Tudo isso eu vou pontuando lá no meu checklist, porque eu estou provando para a banca que eu sei investigar uma queixa. Agora, prestem atenção nisso. Prova padrão INEP não pergunta coisas que não tenham a ver com o quadro principal. Por exemplo, preciso perguntar se esse paciente tem diarreia? Sim ou não? Não. 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 Por que não? Porque não tem nada a ver com o quadro dele. Ah, Beth, mas vai que uma das medicações causou diarreia, porque em 0,00... Pelo amor de São Crispim. A prova do INEP não é assim. Ela vai te dar, sim, alguma coisa que tenha a ver com aquilo que é o maior índice de efeitos adversos, que é a tosse no enalapril. Então, tomem muito cuidado para vocês não se apegarem àquele detestável esqueleto. Por que que ele é detestável? Né? Porque eles obrigam vocês a fazerem perguntas que não têm absolutamente nada a ver com o caso, que vai fazer vocês perderem tempo, engessar o raciocínio e perder pontos lá no final, porque não dá tempo de terminar a estação. Então, toda estação que tiver uma anamnese muito grande, que as perguntas não são coerentes, rasguem esse checklist. Sai fora desse checklist, porque é um checklist que está desaprendendo vocês a fazer a prova do INEP, tá bom? Isso é super importante, que eu quero que vocês se blindem em relação a isso. E para vocês terem mais confiança, estudem as provas do INEP do jeitinho que a gente está fazendo aqui. Tá? Exatamente desse jeito. Não é praticar a estação numa plataforma. Não é assim que a gente estuda a estação do INEP. É fazendo esta relação que a gente está fazendo aqui agora. O que é que esse paciente tem? O que é que eu tenho que perguntar para ele? E a gente vai ver lá o que está no checklist. A coerência que a banca pede da nossa linha de raciocínio na investigação da queixa principal. Tudo bem? Então, muito bem. Então, eu já sei que esse meu paciente tem tosse, que provavelmente é lá do enalapril, e ele tem uma hipertensão descontrolada já comprovada como a MRPA. Ele é um hipertenso 3 e que eu tenho que aumentar a medicação dele. Aqui é que mora o perigo, porque quem é ansioso, quem não está focando na tarefa, já vai lá para a conduta. Bom, então vamos lá. Então, o senhor está com a pressão descontrolada, o senhor está, né, com um efeito adverso do enalapril, eu vou tirar o enalapril, vou dar um BRA para o senhor, bloqueador canal de cálcio. Maravilha. E o resto da estação, que a banca queria que fosse feito? Ixi, Beth, esqueci. Então, gente, para que. Lembra, eu falei para vocês que vocês não são médicos com autonomia nessa prova. Vocês são cumpridores de tarefa. Então, quando eu terminei a minha anamnese, eu entendi o contexto, eu tenho que voltar lá e falar: bom, então vamos lá, o que é que a banca quer de mim agora? Eu já entendi o caso. A banca quer que eu faça o quê? Essa é uma pergunta que jamais tem que sair da cabeça de vocês. O que é que esta banca espera de mim? Volta lá. Quando volta lá, solicita e interpreta o exame físico e afere a pressão arterial. Opa! Me dá o exame físico desse paciente. Simples assim. Ah, Beth, mas eu não tenho que falar pressão cardíaca, pressão arterial, função, frequência cardíaca, frequência respiratória. Tá pedindo na tarefa? A tarefa está pedindo parâmetros desse exame físico? Não. Ela só está pedindo exame físico. Então, cumpra e obedeça. Eu quero o exame físico geral do meu paciente. É só isso. Ai, Beth, não acredito. É verdade. Olhem lá as provas do INEP e vocês vão me dar razão depois. Então, eu peço o exame físico desse meu paciente e faço a aferição da pressão arterial. Como é que eu faço essa aferição? Aferindo mesmo. Eu vou colocar o esfígmo no braço desse meu paciente e vou descrever o que eu estou fazendo. Por quê? Porque assim a banca me pediu. Ela pediu para eu aferir. Ela não pediu para eu simplesmente solicitar a medida da pressão arterial.
Ela pediu para eu executar essa aferição. Por isso é que é importante eu entender os comandos da tarefa, tá? E aí eu vou lá, recebo o exame físico desse meu paciente. Nesse exame físico, confirma-se uma pressão alta descontrolada em 3 medições consecutivas. Confirma-se também que ele tem um IMC de sobrepeso, que ele tem uma circunferência abdominal aumentada e ele não tem, a princípio, nenhuma evidência de alguma outra patologia que pudesse causar aumento da pressão. Tudo bem? E aí, vejam como é importante eu ler este impresso inteiro. Está dizendo ali, ó, página 1 de 2. Eu viro a página e a banca me explica melhor ainda como é que eu tenho que fazer a aferição da pressão. Então, ele está dizendo, ó, nesse momento, você deve demonstrar a técnica de aferição da pressão arterial com o esfígmo no membro superior do paciente simulado. Então, aqui, gente, eu tenho que descrever tudo que eu estou fazendo. Como é que é a posição desse paciente, como é que é a posição do esfígmo, o que que eu faço de método auscultatório, o que que eu faço de método palpatório, exatamente como a gente tem que medir a pressão arterial. E daqui, para onde que eu vou? Volto para a tarefa, não dou nenhum passo sem saber o que é que a banca quer de mim agora, tá? Bem obediente mesmo. Agora, a banca quer que eu solicite e interprete exames pertinentes. Que exames que eu tenho que pedir, pessoal? O que que eu pediria aqui nessa situação? Um paciente que é sobrepeso, um paciente que está com uma circunferência abdominal aumentada, que eu sei que tem uma pressão que está descontrolada, uma pressão arterial descontrolada. O que que eu peço de exames aqui? O que que vocês acham? Colesterol, triglicerídeos, perfeito. Que mais? Bora? Mais nada? EAS, sim, eu preciso saber como é que tá a diurese desse meu paciente. Um ECG. Por quê? Porque eu preciso saber se ele já teve lesão de órgão-alvo. A gente sabe que uma pressão elevada, eu faço com que sobrecarga no ventrículo esquerdo. Eu preciso pedir ureia, creatinina, sódio, potássio. Posso pedir fundo de olho também, posso pedir, perfeito? Poderia pedir uma radiografia de tórax. Poxa, mas eu já sei que no exame físico dele, a princípio, não teria alteração, mas eu posso pedir para confirmação, tá? O que que vai acontecer? A banca vai me liberar o que eles acharem pertinentes. Então, vamos lá. Recebo um exame laboratorial onde eu tenho toda uma série vermelha dentro da normalidade, a série branca dentro da normalidade, tem uma glicemia sem jejum de 120 dentro da normalidade e o restante ali da avaliação da diurese nesse meu paciente dentro da normalidade, tá? E aí eu tenho aqui algumas alterações no lipidograma desse paciente, provavelmente por conta da alimentação, uma alimentação muito inadequada, mas que não configura uma síndrome metabólica. Tudo bem? E aí eu vou para o eletro, vocês falam, meu Jesus de Braga, Beth, não sei ler traçado de ECG. Mas a banca nem pediu isso. Ela deu aqui para você, ó, de cara, um ritmo sinusal com uma alteração vinculada ao quê? À sobrecarga ventricular esquerda, que a gente acabou de falar, causada pela hipertensão. Tudo bem? O que que eu faço agora? Volto para a tarefa. Eu vou falar tantos para vocês que vocês vão tatuar no braço de vocês, escrever em tudo quanto é lugar. Foco na tarefa, não dê nenhum passo sem antes olhar a tarefa. E aí a banca pede o quê? Estabelecer e comunicar hipóteses diagnósticas. Ora, vejam só, está no plural. Significa que a banca quer que eu fale mais de uma. O que que é que eu vou falar? Eu vou falar hipóteses diagnósticas vinculadas às queixas. E ele me trouxe duas. Uma é a hipertensão
descontrolada, e a outra era a tosse, que eu descobri que a tosse é vinculada ao enalapril. Tudo bem? Isso era o que a banca queria. Nossa, Beth, até me esqueci da tosse. Não pode. Eu não posso estar lá em Nárnia, tá? Eu tenho que ficar muito focado na estação e o tempo todo lembrar de todas as questões que esse meu paciente me trouxe. Tranquilo? E aí sim, eu vou propor a conduta para esse meu paciente. Qual é a conduta que a gente comentou que a gente tinha que fazer? Mudança no estilo de vida e a alteração da conduta medicamentosa. Eu tenho que tirar o enalapril, substituir por uma outra medicação e acrescentar um outro fármaco para que ele consiga controlar melhor essa hipertensão. Pessoal, fim de estação. Difícil. Contem aí para mim. Estão todos aí? Abram os microfones se vocês quiserem falar. Contem para mim aqui o que vocês acharam. Muito bom. Assim, não é difícil, o negócio é que lá na hora a adrenalina é tão grande que você não consegue raciocinar dessa forma que você está raciocinando aqui agora junto com a gente. A gente não está com adrenalina, não está com subpressão dos 10 minutos. E, e aí a gente consegue sim passar. Eu, pelo menos, eu vou apontando o dedo, né? Aqui em cada item e ia passando. Só que não explicando assim dessa forma calma, mesmo porque são 10 minutos e a gente fala meio que acelerado, né? No 2.0. Sim, 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 E sim. acaba que a gente deixa de falar alguma coisa por conta do tempo mesmo, às vezes, de dar alguma orientação, e a gente viu que nessa última prova, as estações sempre vieram com duas hipóteses diagnósticas, né? Então, às vezes, a gente cuidava ali de uma hipótese, dava todo ali o segmento, e chegava na segunda, às vezes, ou não dava tempo, ou a gente esquecia de algum detalhezinho, né, da outra hipótese, Perfeito. a da conduta. Mas não Exato. é impossível, não, é porque 50% mesmo é o emocional nessa prova. Exato, Catiane, você tem toda a razão. E como é que a gente faz para passar nessa prova segurando o nosso emocional? Treinando exatamente essa segurança na prova. Veja, eu não preciso tirar 10. Eu preciso tirar, em média, 7. Essa nota de corte aí foi 6, né? 62. Se eu marcar 7, eu tenho 30% de margem de erro. Então, eu não vou lembrar de tudo, nem é para lembrar de tudo. Mas eu garanto para vocês, garanto, e se eu pegar o vídeo de vocês, a gente juntos vai avaliar, que se vocês focarem na tarefa do jeitinho que eu estou falando, vocês vão ficar mais tranquilos para controlar este nervosismo que não vai embora nunca. Ele vai estar sempre aí, né? Mas ele tem que estar controlado. Mas eu tenho que voltar para a tarefa. E se eu treinar este voltar para a tarefa o tempo todo, eu consigo fazer essa minha pontuação. Então a gente não tem que ir para lá falando, eu vou acertar tudo. Não, a gente não vai acertar tudo. Aqui eu fiz com vocês como para a gente tirar 10. A gente precisa tirar 7. Então, se a gente treina com este foco de tarefa, a gente consegue diminuir o nervosismo. Então, vejam, gente, a gente tem vários alunos nossos ao longo desses 12 anos, e na nossa margem, né, de aprovação ali dos nossos 80%, que todos estavam nervosos. Todos, todos, indiscutivelmente. Mas por que que a gente consegue passar? Porque a gente domina a estrutura da prova. A gente não deixa o nervosismo nos dominar. A gente volta, né? A gente volta para a estação, respira. Peraí, o que que essa banca quer de mim? E volta, mesmo nervoso. Então, eu concordo muito com vocês que na hora da prova é diferente. Eu estou nervoso, mas não significa que o nervosismo vai me dominar, porque senão eu não vou passar nunca nessa prova. E não é essa a verdade. A verdade é, quanto mais eu entender a prova, quanto mais eu treinar a estrutura de prova e obedecer a tarefa, mais controlado eu vou para a prova.
Então, se vocês olharem um pouquinho para quem já fez a prova, né, e olhar um pouquinho, tentar lembrar um pouquinho como vocês estavam, será que realmente a gente focou 100% na tarefa? Porque não é só o dedinho. Ai, meu dedinho estava lá, mas será que eu entendi o comando, né? Será que realmente eu segui ouvindo o que o paciente simulado estava me falando? Então, claro, agora vocês não vão lembrar, passou o nervosismo, né? Não dá para lembrar, mas se vocês não passarem direto, eu espero que todos vocês passem e vocês tenham acesso ao vídeo, a gente ali vai ter sim a realidade do que aconteceu. E aí a gente vai falar, putz, não acredito, olha só, estava pedindo isso aqui, eu nem me lembro, eu nem vi. Como aconteceu nessa prova aqui, que depois que saiu a PEP e as pessoas viram que tinha que pedir o exame complementar, 90% falou: Nossa, Beth, eu nem li esse parágrafo, estava tão nervoso que não li. E é isso que a gente tem que treinar. Então, a gente tem que treinar para ler mesmo nervoso. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que no caminho de casa de vocês, vocês têm que atravessar uma rua, um beco super perigoso, mas vocês têm que atravessar porque vocês estão a caminho de casa. Vocês vão atravessar este beco extremamente nervosos e com medo, mas vocês vão desatentos? Sim ou não? Vocês vão, ai, tô nervoso. Nossa, nem vi um buraco no meio do caminho. Nossa, eu nem vi aquele cara com a arma ali do lado. Vocês vão assim? Não. 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 E por que que na prova vocês vão? E por que que na prova, nossa, Beth, nem li? Nossa, nem vi. A situação é a mesma. É uma situação extremamente estressante, de medo e de nervosismo, que vocês ficam desatentos. E é isso que eu quero treinar com vocês. Não pode perder o foco, mesmo com medo e nervoso. Entendem a diferença? Então, vocês perdem o foco. Vocês acabam não lendo as coisas. Não, passou despercebido. Não pode. E isso é só treinamento, gente. É o treinamento, é a gente ficar em cima e falar: ó, você não leu, não pode. Ah, mas eu estava nervoso. Não importa, vamos voltar lá e vamos treinar de novo. A gente pode tudo quando a gente sabe a regra do jogo. E aqui a gente sabe a regra do jogo. A regra do jogo é focar na tarefa. E para eu focar, eu tenho que estar atento. Então, se eu focar na tarefa, vocês vão conseguir superar a nota de corte. Isso eu não tenho dúvida. Então, eu quero que vocês, para quem nunca fez a prova, que vocês olhem a prova não como um bicho de sete cabeças, mas entendendo que ela tem uma estrutura que vocês têm que dominar. E para dominar, é olhar a prova com esse óculos que a gente acabou de ver agora. É simples. Não estou dizendo que é fácil. É simples. Não é fácil porque tem esse emocional que a gente comentou aqui agora, que é o grande desafio que a gente tem pela frente, tá bem? Mas eu quero que vocês entendam que é possível e que a gente não pode justificar o tempo todo que eu estava nervoso. Ah, eu estava nervoso. Não pode, a gente não pode dar essa desculpa para o nosso cérebro, não. Apesar de eu estar nervoso, eu passei nessa prova. Apesar de eu estar com medo, eu consegui me concentrar e pontuei. E isso é o treinamento que a gente propõe para vocês. Tá bem? Então, eu quero só que vocês entendam que o vilão dessa história não é a prova. O vilão dessa história é o nosso emocional, tá? Então, juntos e a gente entendendo isso e não delegando essa responsabilidade para a prova, fica mais fácil. Porque a gente costuma fazer isso, né? Ah, putz, a prova é isso, a prova é aquilo. Não, não, veja. Eu tenho que me controlar. Eu tenho que ter essa condição. Eu sou o protagonista nessa prova. A partir do momento que vocês entenderem isso e vocês começarem a se conhecer melhor, tudo vai ficar mais claro. E aí, quando está mais claro, vocês resolvem a questão, gente. A gente está aqui para isso, para juntos, a gente aqui, um a um de vocês, traçar uma estratégia para vocês controlarem o nervosismo de vocês. E passar. É possível. A maioria dos nossos alunos passam, por que que vocês não passariam?
tá? Então, não achem que é um bicho de sete cabeças, não deleguem, né? Não deixem que isso domine vocês, porque vocês têm total condições de passar. Conhecimento teórico eu sei que sobra, né? Sobra aí com vocês. Vocês só precisam entender essa jogada da prova. Tudo bem? Ô, Beth, tem dois comentários aqui que eu acho importante. A doutora Camila tinha falado, né, quando você perguntou, né, se era difícil, ela falou assim, não, mas muda totalmente o foco do estudo. E é isso exatamente a nossa proposta, né? Porque, assim, o que a gente vê muito por aí, as pessoas dizendo que vocês têm que decorar esqueleto de checklist. Tem uns que falam que você não tem que ouvir o que o ator fala, você só tem que falar que nem uma metralhadora, que é isso que pontua. Enfim, coisas que não fazem o menor sentido. E o que a Beth faz, na verdade, com toda essa metodologia, é tirar esse peso, né? A gente vê muito terrorismo por aí, né? Então, as pessoas dizendo, não, que essa prova é impossível, você tem que fazer tal coisa, e não é nada disso, gente. A prova ela é decifrável, a Beth acho que decifrou bem essa prova e trouxe essa metodologia exatamente para facilitar a vida de vocês, que é trabalhar nada mais do que vocês já possuem, né? É o raciocínio clínico de vocês, desenvolver o raciocínio clínico, que é isso que vai fazer vocês pontuarem, né? E, Beth, tem aqui uma pessoa que não tem o nome, mas porque tá user 10. Beth, a prova prática de 2026.1 pode ser realizada antes da divulgação dos resultados finais da 25.2? Já vou responder sim essa. Eu Tá só bom? queria, para a gente fechar a questão da prova, para quem nunca fez, eu sei que o nosso horário está curtinho aqui em relação à prova, e a gente vai ter nesse grupo mais encontros, tá? Esse Sim. não vai ser o único, é o primeiro deles, mas só para dar esse primeiro start para vocês entenderem a nossa metodologia. Então, fiquem tranquilos, a gente vai agendar mais encontros como esse para a gente falar sobre a prova. Mas eu só queria que vocês desmistificassem um pouquinho isso e convido todo mundo a entrar na plataforma do INEP e fazer essa análise. O que está lá de tarefa está no checklist. O que está lá de queixa principal é o que vocês perguntariam? Está fazendo sentido? Então, estudem a prova, não pratiquem a prova como checklist. Estudem, entendam, né? Vejam o que é que a banca está propondo para vocês, tá bom? E aí, eu sei que depois o Paulo vai fazer os sorteios ali com vocês, mas infelizmente eu tenho uma outra live agora que vai começar daqui uns minutinhos e eu Ó, Beth, até assim, preciso. em relação a isso, eu acho que nem tem necessidade, a gente estar num grupo pequeno. E o que eu ia é fazer os sorteios de um percentual do curso online do Bstream, 50%. Mas a gente pode oferecer isso para todo mundo que está na live. Quem tiver interesse, Ah, só me procura. excelente. Ah, Todo mundo que estiver excelente. aqui, tiver interesse, Perfeito. pode me procurar, 50% no curso online e a gente faz Perfeito, isso gente. tranquilo. Perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, a gente vai agendar outros encontros e eu estou disponível para todos vocês tirarem todas as dúvidas. Eu sei que é um momento muito delicado, né? Porque você fala, poxa, como é que eu vou estudar? Então, eu estou aqui justamente para trazer essa segurança para vocês, né? Trazer esse histórico de tantos anos, baseados em mais de 3.000 alunos que a gente treinou e que aprovamos. Porque não é só treinar para aprovar, não é por treinar, é aprovar, é vocês comentarem com as pessoas que passaram por nós e as pessoas falam, nossa, realmente fez a diferença na minha maneira de pensar. Mas só que ela muda, gente. É uma coisa que muda completamente a maneira de pensar. Então, é assustador no primeiro momento. Porque você Uhum. está achando que a prova é um monstro. Eu chego aqui para vocês e falo assim, não, gente, ela não é um monstro, não. O monstro está dentro de casa, né? E aí você fala, ah, não, Beth, não, era mais fácil quando o monstro era o INEP, né, do que quando sou eu. Mas é isso. Mas eu tô aqui justamente para a gente levar isso adiante, tá bom? Então, olha só, a pergunta que fizeram aqui em relação ao resultado da prova 2025.2, sair depois da 2026.1, é o grande enigma também que está dentro da minha cabeça. Existem duas coisas que podem acontecer, tá? Realmente acontecer isso, e para mim tem uma explicação muito clara, que é o INEP não querer um número tão grande de pessoas fazendo a prova, porque isso custa, e cada fatia, né? Vamos supor assim, eles têm um contrato até 7.000 alunos, é um preço. De 7.000 a 10.000 é outro preço. De 10.000 a 12.000 é outro preço. Por quê? Porque muda toda a estrutura. Muda número de locais para fazerem as provas, muda material. Então muda. E aquilo que aconteceu agora, gente,
que demorou-se 6 meses para agendar por conta de um contrato com a FGV, isso não me sai da cabeça, tá? Então, eu acho que foi uma decisão estratégica eles fazerem isso para que quem fez a prova 2025.2 não tivesse condições de fazer a 2026.1. Veja, mas isso é um achismo meu, achismo total, porque eu vejo essa questão de custo. Tá, mas e o que que acontece? Eu perco a minha chance de fazer a segunda? De jeito nenhum, isso não faz o menor sentido. Então, eu estou muito curiosa para saber o edital, porque se eles fizerem isso, eles estão indo contra a lei, entendem? Porque eles disseram que vocês têm direito a 3 edições. Antes não eram consecutivas, aí virou a ser consecutiva. O que que ele tem que fazer agora? Não deixar ser consecutiva de novo. É só eles liberarem vocês fazerem a 2026.2 e tá tudo certo. Porque não faz sentido eu ter a resposta no dia 4 de setembro e a prova ser 30 de agosto. Porque o edital vai sair provavelmente aí final de junho, comecinho de julho para essa prova, porque eles têm aí uns 60 dias para se organizar. E como é que eu faço se meu resultado final ainda não saiu? Então, isso é muito incoerente. Então, na minha opinião, se isso for mantido, eles vão liberar que vocês façam a segunda prova de vocês na edição seguinte. Para mim é isso, tá, gente? Agora, de E eu novo, ainda acho também, Beth, que eles podem até atrasar a prova prática de 2026.1, né? Porque eles já andam com um cronograma aí bem apertado. Eu acho então, mais fácil eles atrasarem do que mas eles. vai atrasar quanto, né, Catiane? Porque tem a 2026.2 acontecendo em dezembro, Já está Mas marcada essa também, né? entendeu? E por lei, eles têm que fazer 2 edições do ano no ano. É um ano eleitoral. foi lei e o ano passado só teve uma, e é lei, e só teve. Sim, só teve uma e é por isso que agora eles estão cumprindo. O que que eles alegaram? Olha, contrato financeiro. Agora eu vou fazer 3, ano eleitoral, entende? Então, assim, você tem toda a razão de estar com essa dúvida, nós também estamos. Eu não sei realmente o que é que está na cabeça deles, mas eu tenho essas suspeitas, tá? Então, quando vocês falam assim, pode acontecer? Pode. Pode super acontecer do resultado vir depois, desde que eles abram para vocês fazerem a edição, a segunda chance de vocês, na edição 2026.2. Então, tudo pode, desde que esteja no edital e que não prejudique o candidato. Então, eu acho que, assim, de verdade, não pensem nisso agora. Não pensem nisso agora. Quem fez a prova de 2025.2, se preocupe com os recursos, né? Se preocupem em estar com os recursos bem direcionados para passar disso e não se preocupar de usar a próxima chance. E quem vai fazer a prova agora, de 2026.1, foca na preparação dessa prova. Não fiquem preocupados com isso. Por quê? Porque a gente não está na nossa mão. Então a gente vai criar uma ansiedade, uma especulação com algo que não nos pertence. Eu não sei, né? Então, assim, por mais que a gente fique aqui, a gente só vai ficar especulando. Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, mas a gente não sabe. Então, não gastem energia com isso, não. É desnecessário. Deixa que eu aqui fico com a minha cabeça macumando o que pode acontecer, mas o mais importante é que essa prova não vai mudar o estilo dela. Mesmo ela sendo em plataforma multimídia ou não, ela continua com foco na tarefa, isso eu tenho certeza. Tá? Então, não se estressem, não. Se preocupem em se preparar bem e de uma maneira excelente para que vocês passem nessa próxima edição. É a melhor coisa que vocês fazem. Tá bom, pessoal? E Beth, Então, assim, falar para eles para ficarem ativos ali no grupo, né? A gente vai tentar fazer o máximo isso, que a gente puder para ajudar dentro do grupo. Então, de isso repente, se mesmo. vocês derem alguma sugestão de, puxa, para a gente fazer algum tipo de encontro que vocês acham que seria legal, né, Beth? A gente pode pensar em Isso tudo isso, mesmo, né? isso mesmo. Então, assim, participem ali no grupo, a gente vai conversando ali, tenho dúvida, não existe pergunta boba, tá? Pode perguntar ali, eu vou respondendo para vocês, a gente vai participando, mas o mais importante é que vocês fiquem engajados ali, tá?
Então, a ideia desse nosso primeiro encontro é para vocês, que bom que vocês estão aqui, né? Sejam muito bem-vindos. A gente vai tratar com muito carinho, né? De uma maneira diferente o grupo de vocês, porque é um grupo que está ali com a gente começando. Então, não desengajem, deem sugestões, peçam ali para a gente fazer material e tudo aquilo que estiver dentro do possível para a gente vai fazer sim, tá? Peço desculpas por eu ter que sair, mas tem um outro grupo me chamando ali, né, para a gente participar. Um grupo que a gente também quer dar essas boas-vindas, quer explicar muito também sobre a nossa metodologia. Então, tá todo mundo aflito, né, para se preparar de uma maneira adequada, tá bom, pessoal? Mas eu estou sempre à disposição. Podem me chamar no WhatsApp. E se eu demorar para responder, me chama de novo, puxa minhas orelhas ali e fala, ô Beth, já te perguntei 2 vezes, você não me respondeu. Pergunta de novo, tá, gente? Porque às vezes eu olho ali, sai do sinalizador e acabo perdendo a mensagem. E jamais é por falta de importância de vocês, porque vocês são a coisa mais importante para a gente o tempo todo, tá bom? Então, agradeço de coração a participação de vocês, o interesse e a confiança de estar aqui com a gente, ouvindo um pouquinho daquilo que a gente entende da prova, tá bom? Ô, Beth, como você está encerrando, eu pus o meu WhatsApp aqui no chat, só dá um minutinho para o pessoal anotar. Aí me chamem Claro, no privado, como a Beth vai encerrar o call. Aí eu explico para vocês, quem quer saber do curso online ou qualquer outra coisa que vocês quiserem, pode me chamar que eu vou falando com vocês aqui no privado, tá bom? isso mesmo. Todo mundo conseguiu anotar o telefone, pessoal? Você quer falar também, Paulo, para ver se É alguém 11, consegue? né? 96498-5400. É o WhatsApp também. Perfeito. Obrigado, viu, Beth? Obrigado, pessoal, pela Imagina, pessoal, eu que presença. agradeço. Tamo junto com Obrigada, vocês Paulo. aí até a Obrigada, aprovação. pessoal. Tá joia, pessoal. Então, beijinho.